Olá, este é mais um bate-papo da Versátil. Desta vez estou aqui com o Heitor Augusto, professor, crítico e pesquisador de cinema, para conversarmos sobre John Cassavetes, né, o nosso segundo cineasta da coleção Arte D. E o Heitor tem vários estudos, gosta muito da obra do Cassavetes, então a gente vai bater um papo sobre a importância do Cassavetes e falar um pouco dos filmes da Caixa, que a gente lançou em março, como vocês sabem, com os filmes A Canção da Esperança, Assim Falou o Amor, Amantes e o documentário do Michael Ventura, que foi realizado durante as filmagens do Amantes. Sem falar que a gente já lançou do Cassavetes, o Glória e também o Minha Esperança é Você. Então, passo agora a palavra aqui para o Heitor, que vai falar um pouco aí do Cassavetes, da relação com o Cassavetes. A gente estava até batendo um papo aqui antes bem bacana sobre o que tem o cinema de Cassavetes e qual que é a importância dele assim, para o dia de hoje, né? Pegando aqui seu gancho, primeiro, obrigado, agradeço pelo convite. É um pouquinho até de exagero dizer que eu tenho estudos sobre Cassavetes, eu sou mais um pesquisador, alguém interessado e tal. Uma coisa interessante para mim do Cassavetes, a gente estava conversando isso inclusive, né? É a questão da relação que ele mantém, tanto com os atores deles, mas com o espectador, na verdade, né? Enquanto a gente assiste os filmes do Cassavetes, a gente tem a sensação de que a gente está entendendo os códigos, a gente está entendendo a relação que ali está se estabelecendo, mas ao mesmo tempo, o nosso lugar como espectador, ele está um pouquinho em risco, né? Num dos filmes da Caixa, por exemplo, o Assim Falou o Amor, né? A gente tem ali uma comédia romântica, né? Um filme de amor, então, assim, um gênero bastante consolidado e que a gente, como espectador, entende ou imagina para onde que o filme vai, que caminho que ele vai tomar. Mas da maneira em que o Cassavetes conduz, como ele lida com o ator, como ele lida com a questão do corte, né? Os cortes secos, como ele lida com a elipse, né? Então com a supressão do tempo, né? Como os filmes dele não são necessariamente de causa e efeito, então a gente fica sempre nessa relação de nossa, mas eu estou vendo uma comédia romântica, eu estou vendo um romance, mas um romance não deveria ser assim, ou não deveria ir até esse ponto, né? A maneira que o Seymour Cassel é presente no filme, né? Ele fala alto, ele é mal educado, então assim, você tem ali algumas convenções do que seria o amor entre as pessoas distintas, mas em vez de domesticar essas fissuras, né, em vez de controlar essas fissuras, em vez de tornar essas fissuras fofas, essas fissuras elas ameaçam, né, elas ameaçam o corpo do filme e elas ameaçam a nós como espectador. Então, a gente, por um lado, entende o código, está tranquilo, e por outro, você se sente atravessado, né? O Seymour Cassel fala alto o tempo inteiro, então tem ali uma sugestão de violência e de diferença entre os personagens, né, que nós entendemos, mas nós não controlamos. Então essa questão do descontrole, para mim, no cinema do Cassavetes, a gente pode ir pontuando assim, de filme a filme, mas isso para mim é uma coisa muito, muito forte, né? Num filme, por exemplo, como Uma Mulher Sob Influência, né? Ali você tem a Jenna, e a Jenna ela é apresentada no começo do filme ali como uma mulher, uma mãe de família, tem filhos, normal. E se você percebe ali alguns detalhes, a maneira em que ela é efusiva demais, né? No comecinho do filme ela está entregando os filhos, se não me engano, para a avó passar um fim de semana, alguma coisa assim. E aí a gente entende que aquilo é uma cena familiar, mas tem alguma coisa que está errada ali, tem alguma coisa, né? E conforme o filme vai se desenvolvendo, essa pequena vírgula que estava ali presente nessa primeira sequência, é isso, o filme vira, na verdade, essa grande vírgula, né? O filme pega esse micro pedacinho, esse detalhezinho, e desenvolve esse detalhezinho num nível de ameaça, de desabamento e de descontrole muito, muito forte. É por isso que Cassavetes é muito intenso, né? Quando a gente fala assim, algumas palavras intenso, visceral, eu acho que passa por essa questão do descontrole, né? É muito interessante isso, eu até estava comentando com ele, eu comentei com vocês também no canal Versátil, como é impressionante rever nos filmes do Cassavetes, que já desde lá do primeiro filme de estúdio, vamos voltar até do Sombras, você tem essa questão do improviso. No improviso não é apenas um improviso formal, né? Mas um improviso
que é aquela questão do forma e conteúdo, né, que está em todos os filmes, em várias questões, né. Eu acho que falou muito bem isso, que você vê os filmes dele, digamos, os filmes de gênero, como a comédia romântica, que seria o Assim Falou o Amor, e o policial, que é o Glória, como os filmes têm pontas soltas, têm arestas, assim, que não estão aparadas. É um cineasta que surpreende o desenvolvimento, não só da mise-en-scène, mas o desenvolvimento dramático das cenas. E até a coisa física mesmo, daquela coisa intensa, visceral, como você vê no Assim Falou o Amor. Assim Falou o Amor tem cenas de conflito, não só da Jenna, mas da Jenna com o personagem do Cassavetes, com o personagem do Seymour, que é muito interessante, que são cenas em que de embate físico, né, e de um embate emocional muito grande, e de uma incerteza, de uma instabilidade. E essa instabilidade você vê mesmo num filme de estúdios, que seria um filme de estúdio, né, que é o caso da Canção da Esperança. Ele tem várias sequências muito intensas, justamente que vão ser depois configuradas assim de uma maneira, eu acho que mais feliz pelo Cassavetes nos outros filmes dele, né, os mais autorais. Mas como é muito coerente, isso é uma coisa que a gente estava até comentando, como essa questão que a gente fala de intenso, visceral, né? Ou que o Scorsese falava da obra Cassavetes, que é um épicos da alma humana, né? Como isso tá na obra inteira do Cassavetes, né? Em diversos níveis, né? Que é como se fosse um princípio estruturante, né? Que ele deforma todos os aspectos dos filmes dele. É uma experiência, é muito interessante, assim, acho que quanto mais, por isso que é legal a gente ver e rever os filmes dele. Eu acho que o DVD possibilita isso, de você ver e rever, e a cada vez que você vê, você percebe essa diferença, né? Essa coerência na improvisação, a coerência na intensidade, na parte dramática, na direção. O próprio Canção da Esperança, né, que a gente pode classificar como filme de estúdio, né, assim, ou seja, feito sob certas regras, com maior controle de produção, com um certo tipo de convencionamento, né, então a apresentação, desenvolvimento do personagem, etc. Mas, por exemplo, a sequência do bilhar, né, em que o amor se consolida e o amor se desaba naquele momento, né, a maneira em que ele conduz a cena, a gente percebe um código de cinema clássico ali, né? Daquela coisa do cinema clássico da câmera observar sempre do melhor ponto de vista, né? Então você tem isso, mas ao mesmo tempo, como ele trabalha a figura de morte ali, que é o empresário invejoso, né? É lindíssimo, porque ele se dilui no plano, ele some, né? O Brutamontes aparece, tem a ameaça, tem a briga, etc. Quando aquela promessa de amor, que era só uma promessa, né? Quando essa promessa de amor ela rui, de repente essa pulsão, que eu estou chamando aqui de pulsão de morte, né? Essa pulsão de morte vem e ela domina o plano. Então é muito curioso como o Cassavetes ele consegue tanto transitar por um cinema que não seja regido pela cartilha do cinema clássico, ou mesmo dentro do cinema clássico, ele consegue ter uma sobriedade, uma elegância e colocar essas fissuras, essas rachaduras que a gente consiga perceber. Olha, isso é um filme de Cassavetes, né? O espectador vai assistir o filme e acho que vai pensar muito sobre o final, né? Aquela coisa do final. E aí eu revendo o filme, penso, nossa, mas cinema clássico terminando desse jeito. Então fica aqui a dica para quando vocês assistirem o final, se vai bater também essa surpresa, né, com esse da maneira que o filme foi, né, foi andando. O Canção, eu estava comentando com o Heitor, que é um filme realmente muito pouco visto, é o que a gente procura aqui na Versátil, na curadoria, garimpar a pérola, aquele filme que é pouco visto, pouco lembrado, pouco comentado, mas que é um filme que melhora, acho que ganha na revisão, e ele tem muito disso, né, você falou, né, essas sequências, e tem muitas das sequências que te surpreendem do desenvolvimento dramático da cena, e uma coisa muito interessante, que quando eu vi já me chamou muito a atenção, é uma possível, que a gente pode fazer uma relação com a própria figura do Ghost, né, que é aquele artista que não quer, na verdade, abrir mão de sua integridade em troca, para tocar na rádio, ele fazer uma coisa mais comercial, e como aquilo é muito interessante, tem a ver
com o próprio Cassavetes e com o conflito que ele vai passar a vida inteira na relação com os estúdios, as duas experiências que ele teve com o estúdio, depois teve aquele último filme lá de encomenda, mas como ele também foi uma pessoa que insistiu, e é muito interessante isso, no Amantes, que é o último filme da Caixa, foi produzido, primeira coisa que acho que é a primeira coisa de estranhamento, quando você vê que foi produzido pela Canon, né? Que é como assim, como né? a Canon, nossa, que fazia aqueles filmes de ação anos 80, aquela coisa mais comercial, claro, marcou nossa geração, tem ótimos filmes de ação, filme de gênero, e aí você vê no depoimento um dos produtores, que eu não sei se é o Menahem ou o Yolan, ele fala, não, olha, a gente deu carta branca pro Cassavetes, a gente nem viu, a gente tá vendo aqui, ele tá faz o que ele quer, porque ele é na verdade, os Estados Unidos já tem o Bergman, e o Bergman é um Cassavetes, e o Cassavetes controlou todas as etapas do Amantes. Então, assim, como aquilo, o Cassavetes é meio Ghost, né? Como tem a ver com o personagem, um protagonista muito conflituoso, né? Desajustado, como aquilo tem a ver com Cassavetes no Canção da Esperança. É impressionante, assim, porque se eu fosse usar uma palavra para definir essa relação do Cassavetes com o centro, com o mainstream, com o sistema de produção consolidado, é uma relação de tensão e negociação o tempo inteiro, né? Que trabalho que eu tenho que fazer para conseguir um dinheiro, para conseguir financiar aquele outro trabalho, que é realmente o trabalho que eu gostaria de fazer. Então, esse é o tempo inteiro, né? E o extra, o documentário, né, Eu Quase Não Sou Louco, né, Quase Não Sou Maluco, ele ilustra muito isso, assim, né, e é muito interessante, porque aqui a gente está falando, a gente está elogiando a obra, a gente está apontando os pontos, a gente está aqui apontando os aspectos que são interessantes, mas no documentário, no extra, isso também fica apontado, né, como o Cassavetes não era uma pessoa fácil de lidar, né? Você fazer cinema ao lado do Cassavetes, dando suporte para o Cassavetes, não era uma coisa tão tranquila, né? Não à toa o Cassavetes estava sempre cercado de nomes muito parecidos, né? Então Peter Falk, Gena Rowlands, Ben Gazzara, Al Rubin, então é quase como se fosse a turminha do Cassavetes, né? O Spike Lee tem aquela coisa dos primeiros filmes dele, né? Spike Lee joint, né? Então quase como se fosse assim, um joint de Cassavetes, assim, de pessoas que falam a mesma língua e que se protegem, né, para conseguir. Eu acho que assim, se você é um ator, e eu penso muito na relação dele, não só relação de vida pessoal, né, mas relação cinematográfica com a Gena Rowlands, né, e também com o Ben Gazzara e com o Peter Falk. Se você é um ator que entende a demanda do Cassavetes, se você entende a demanda daquele personagem, se você embarca no estilo do Cassavetes, que era um estilo de construção de atmosfera, né? de você ter o roteiro, mas de você deixar o set permear o ato da filmagem, né? O ato da filmagem não ser algo burocrático, não ser só a transformação de palavras em imagem, mas o ato da filmagem ser algo vivo. Eu acho que muito disso que a gente estava falando, de descontrole, de violência, não sei se violência é a palavra, mas de descontrole, de intensidade, visceralidade, tem muito a ver também com a questão do set, né? O que é o set para o Cassavetes? A gente fala muitas vezes da palavra improviso, né? Que é uma palavra que eu fico ali assim, às vezes eu fico feliz com essa palavra, às vezes eu não fico feliz. Tem um livro sobre o Cassavetes que foi lançado aqui no Brasil, acho, pela Nova Fronteira, né? O livro do Thierry Jus, que ele questiona, inclusive, essa questão do improviso, né? Que não é necessariamente o improviso, né? É uma criação, é uma clareza e não é clareza não, mas uma criação de atmosfera e deixar o que surgir nessa atmosfera rasgar, atravessar. Em vez de você domar, controlar, você deixa, isso está impresso na película, né? Isso é muito evidente nos filmes do Cassavetes, né? O Amantes, isso para mim fica muito, muito claro, né? A sequência toda da chuva, eu olho para aquela sequência da chuva e é lindo, mas é melancólico, e não é de uma melancolia distanciada, né? Não é uma melancolia que eu controlo o sentimento, não, é uma melancolia melancólica de verdade, né? A minha relação como espectador ali, ela está ameaçada, né? Eu estou sentindo aquela melancolia, eu consigo sentir, vivenciar.
não sei como é que é para você, mas a minha relação com Cassavetes, ela é bem assim, ela tem duas linhas, né? É uma relação de muita fruição emocional, afetiva, mas evidentemente como crítico de cinema, como pesquisador, enfim, você tem sempre que reconstruir essa experiência e tentar articular o que te levou a essa experiência. Mas a minha primeira leitura é sempre uma leitura muito afetiva, ele me toca muito, assim, os filmes dele me tocam muito. No meu caso, né, eu acho que assim, os filmes dele, você falou que assim, a gente estava falando dos filmes desses rótulos, né? É o pai do cinema independente, o improviso, né? O improviso, assim, é um improviso, mas a impressão quando você fala improviso, parece que ele não tinha um controle, era tudo feito de maneira desorganizada. Não, ele era uma pessoa que controlava, que acompanhava a etapa, mas ele deixava, como você falou, é aquela coisa do fluxos do amor, que seria a tradução correta para o Amantes, né? Mas que tem um diálogo incrível da Jenna no filme com um psiquiatra, que ela fala disso, que é a ideia do fluxo, né? Então, ele contém, é como se estivesse contendo, é a criação da piscina. Tem a piscina, tem um fluxo da água, né? E desse fluxo da água, né, que vai sair o filme, né? Então, ao mesmo tempo, é um improviso, mas um improviso, de certa maneira, organizado, que deixa, né, transparecer, né, o processo em si de criação do set, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana, eu tenho essa relação com ele, que eu acho que essa intensidade de criação, ela tá no filme do Cassavetes, e ele realmente, nesse ponto, eu acho ele muito mais moderno, muito mais atual, do que grande parte da produção dita indie, que vem lá dos Estados Unidos, que é uma produção muito comodificada, uma produção, aqueles filmes bonitinhos, cheio de modismos, com o desenvolvimento psicológico das personagens muito previsível, até no trabalho do lado bizarro, né? Então, assim, são filmes que são mastigados e remastigados e vendidos como algo independente, algo out of the box, mas a verdade é que não são ordinários, muito, né? Pelo contrário, ordinário é uma ótima palavra. Eu acho que o Cassavetes não, ele não tem isso. Os filmes são intensos e os filmes são modernos e tem esse frescor que eu estava comentando com você. Você vê o Glória, é um policial, mas ele transcende muito aquilo, não é um policial que você espera daquela época, é um filme do Cassavetes. Apesar que ele fez o filme, ele vendeu os direitos lá para a Colômbia, não ia fazer, acabou fazendo por causa da Jenna, mas isso eu acho legal do Cassavetes. Como ele tem um frescor e tem uma modernidade, essa modernidade, ela, assim, exala nos filmes por todos os poros, né? E contamina, isso é contagiante o cinema do Cassavetes. Né? Eu acho que ninguém assim passa incólume. Você falou do espectador, o espectador te incomoda. Um filme como Amantes é uma experiência cinematográfica única. Realmente é um filme que te incomoda, é um filme visceral, não é fácil, e você vai crescendo, vai convivendo com o filme. Não é você apenas ver o filme uma vez. Você tem que conviver para você sentir aquela experiência, mas ele sempre tem essa questão de te chocar. Eu acho que assim, te choca ou na realização ou no desenvolvimento, sempre te surpreende. É porque eu acho que a gente entra nesse fluxo, né? Essa questão do fluxo, fluxos do amor, né? O título original do Amantes, né? Love Streams, Love Streams, verdade. Isso é muito interessante ele ter feito um filme que tenha isso no título, porque, na verdade, desde Sombras, isso está na estrutura dos filmes dele, né? A maneira em que as coisas acontecem, elas acontecem não num ritmo tradicional, não numa montagem de causa e efeito. Você tem buracos ali gigantescos, né? Então um personagem ou uma cena que estava se encaminhando de uma certa maneira e essa cena é interrompida. Ou pelo contrário, no caso do Faces, por exemplo, né? De deixar com que a dinâmica daqueles 3 atores, da Jenna e dos outros 2 ali clientes dela, para que aquela dinâmica surgisse, para que todas as relações de fato fossem estabelecidas, em vez do enquadramento tradicional, plano contra plano, de uma montagem mais casualística, é deixar o fluxo seguir. Então você tem uma sequência ali longuíssima, sei lá eu quantos minutos, mas uma sequência longuíssima e que vai crescendo, e que vai crescendo, e que vai crescendo. Essa questão do fluxo ela é muito importante, pelo menos assim que eu enxergo, na estrutura dos filmes do Cassavetes, né? Por isso que eu falo da coisa de ver 2, 3, 4 vezes para complementar, né? Porque aí você tem uma fruição mais afetiva, mais emotiva, mais tocada, mais submetida ao filme,
é muito difícil você não ficar submetido. E aí quando eu falo submetido não é no sentido de alienação, não. Mas é um filme que te atravessa o tempo inteiro, né? Amantes é um filme que te atravessa o tempo inteiro. Até Assim Falou o Amor é um filme que... Eu digo até porque seria um filme de próximo ao que a gente diria de convenção, né? Mas são filmes que te atravessam o tempo inteiro. Então, uma primeira leitura mais afetiva, mais atravessada, e uma segunda leitura... E aí eu estou falando sempre para quem tem uma relação de cinefilia, né? Uma relação de que imaginar que o filme não se esgota numa primeira assistida, numa segunda assistida, né? E tentar reconstituir essa experiência, né? É interessante que é como um processo apaixonante que transparece muito nos filmes dele e te contagia. É como se você fosse, como espectador, contagiado por aquela paixão, por aquela criação apaixonante, né, do Cassavetes. E são filmes que te envolvem, te contagiam. Então, assim, a relação do espectador com os filmes do Cassavetes necessariamente não pode ser apática, ou aquela relação que você pensa assim, não vou ver o filme apenas como que eu vou comer um Big Mac, né? Como, pronto, e você não, aquilo fica com você e exige de você um trabalho de construção de sentido, de entender o que está acontecendo, o que, né, por exemplo, o Amantes é um filme que, assim, é um filme desconcertante, e eu acho que precisa falar que é o Magnus Opus, né? Um filme que é como se fosse uma súmula, né? O último grande filme dele, e que tudo está lá da obra dele, né? Realmente, e eu falo para vocês, quem assistiu a primeira vez o Amantes vai se surpreender. Assim, não é um filme que vá para o caminho mais comum, mas aí se você já conhece o Cassavetes, você já espera isso. Exatamente. Né? O Cassavetes não vai para o caminho mais comum, né? É sempre assim, isso que é o fascinante, são essas pontas soltas, que a gente fala, não é um cinema redondinho, um cinema bonitinho, pelo contrário. Eu acho que é intenso, é o fluxo mesmo. E agora, assim, para a gente... terminar o bate-papo, até estava pensando, a gente estava conversando aqui, não foi um bate-papo, aquele bate-papo regradinho por disco, tem tudo a ver com o Cassavetes, né, que é a forja, né, que tem até um documentário sobre ele que fala que é uma forja constante de criação. Então acho que foi bem cassavetiano um pouquinho esse bate-papo. Forma e conteúdo. Forma e conteúdo, e aí a gente vai e volta, né, eu acho que é bem por aí a criação. Vamos falar agora, para a gente, né, finalizar, da Jenna, né? Porque eu acho que assim, a Jenna é na minha opinião, uma das maiores atrizes do cinema. E a relação dela com o Cassavetes é uma relação de longa data, de atriz, mulher. E ela é muito importante no processo de criação do Cassavetes. E uma coisa que marca muito o cinema do Cassavetes, e ele trabalha muito isso com a Jenna, e tem um extra nos DVDs muito bom, um ensaio visual sobre os filmes da Jenna com Cassavetes, que é a ideia da questão do close, né, dessa intensidade. Queria que você falasse um pouco disso, dessa relação do Cassa com a Jenna e como isso é importante, né? E como isso faz assim, quem é fã do Cassavetes, quem gosta do Cassavetes, a gente acaba se tornando fã da Jenna por tabela, né? Impossível, né? Realmente, ela é tão apaixonante quanto ele, né? Enquanto diretor e ator. Eu acho que a Jenna é a principal expressão de tudo isso aqui que a gente está falando, de todas as qualidades, né? Esses adjetivos que a gente vem usando para a obra do Cassavetes. Eu acho que a Jenna, ela é a expressão e ela é a síntese disso, né? No extra, inclusive, tem no extra ensaio, né? Tem essa análise do close do faces, né? De como ela é introduzida no filme, né? E naquele plano, é isso. A Jenna é tão boa atriz que ela segura essa questão do close, né? Tem ali aquela leitura de que o close penetra na alma, mas você precisa ser uma atriz que segure uma câmera que esteja o tempo inteiro próxima a você, né? E a Jenna faz isso, e faz isso de maneiras muito distintas, né? Então o close no faces significa uma coisa, né? Então uma mulher que está profundamente exposta, mas ao mesmo tempo que tenta manter sua segurança, sua independência e um certo mistério, né? Retomando a ideia do Amantes, né? O personagem do Cassavetes de Amantes fala muito isso, né? A mulher precisa ter um mistério, aquele mistério está lá em faces. Então o close em faces é uma coisa, o close no Uma Mulher Sob Influência é outra coisa, porque ali o personagem da Jenna, e a Jenna sabe controlar muito isso, essa questão do desabamento, né? Ela lida com personagens que estão no limite, e no limite do que a nossa sociedade chama de razão e loucura, e ela consegue, criar empatia, 2, dar profundidade a esse personagem, 3, não vitimizar o personagem, né? Então, no caso da Mulher Sob Influência, ali você num diretor
mais maniqueísta e numa atriz que tivesse menos recurso para incorporar as nuances, né? O que ela faria? Ela levaria a gente para um julgamento daquela, ai, coitada, nossa senhora está lá sofrendo, não consegue ser nem mãe. Muito pelo contrário. A gente se identifica, se emociona e respeita o esforço daquela mulher. Ela é uma mulher tentando manter uma estrutura mínima do que seria mulher naquela cena. Então o rosto da Diana com uma câmera comporta muitas coisas, e comporta muitas coisas que sempre vão passar pela intensidade, pelo risco, pelo desabamento. E só para complementar, né, você falou da Diana, mas eu acho muito interessante a relação também com os outros atores que são recorrentes, sim, né? Então, por exemplo, a gente tem a Diana, um rosto que incorpora e que permite várias gradações. O Peter Falk, eu olho para o Peter Falk, ele tem uma coisa ali de um homem que precisa ser cuidado, né? Aquele rosto dele, ele é mignon, então a gente pensa nele... por exemplo, no outro filme do Cassavetes que a gente falou pouco, né? O Maridos, por exemplo. O Maridos, né? que é super importante. Exatamente, bem exatamente. Importante a gente tem, inclusive, esses 3 atores colocados, né? Então lá o Peter Falk é a figura mais tímida, né? O Ben Gazzara tem aquela coisa da segurança, e o Seymour Cassel é um rosto enigmático e ao mesmo tempo meio hippie, no caso do Assim Falou Amor, né? Então é interessante a gente falar da relação dele com a Diana, mas também dessa turminha de atores que o cercou e que na verdade foi a expressão, né? A expressão do que seria um cinema cassavetiano, né? Nós cinéfilos, nós temos essa relação com o autor, né, de perceber o traço do autor, mas no caso do Cassavetes a gente tem que falar do autor, e a gente tem que falar do tema do amor, e a gente tem que falar do ator também, né? É um cinema que não prescinde do ator. É muito importante eu acho que o Cassavetes deixa muito claro nessa questão do processo da criação que o cinema é uma arte industrial e é uma arte coletiva, né? Porque a gente valoriza muito, por um lado, o cinema de autor, o autor em si, né, que é um hábito, né, sobretudo na cinefilia, quem admira cinematografias, cinemas diferentes, e acaba esquecendo desse detalhe, a importância, né, dos atores, dos técnicos, ou seja, um processo de criação coletiva, e os filmes do Cassavetes deixam bem claro isso, né? Então a gente acaba Cassavetes, não dá para pensar nele sem pensar na Diana, sem pensar nos outros atores. É muito interessante, ele deixa esse processo vem à tona, e vem os atores e vem toda a coletividade por trás do cinema. Que as pessoas às vezes esquecem. A gente tem esse negócio meio romântico, do gênio, de sempre pensar no autor, da coisa do eu, e acaba esquecendo do nós. Do gênio e do grande vilão, né? Sempre concentrado numa pessoa são só. São nossos vícios e tal. E assim, primeiro eu queria agradecer aqui pelo bate-papo. Daria pra gente conversar muitas horas. Na verdade foi apenas um aperitivo, né, do Cassavetes. Eu quero aproveitar, eu já até falei isso lá no Face da Versátil. Nós vamos lançar outros filmes do Cassavetes, pretendemos voltar aí. Eu sei que está faltando Uma Mulher Sob Influência, o Faces, o Sombras, A Morte do Bookmaker Chinês. Com certeza faremos edições de luxo, com vários extras. O Cassavetes assim, merece, com certeza a gente vai voltar à obra dele. Queria agradecer o Heitor aqui por esse bate-papo, por ter vindo aqui falar com a gente, e vocês por terem acompanhado. E eu acho que a coisa mais importante desse bate-papo que vocês têm que levar é justamente essa experiência imprescindível de ver e rever o Cassavetes, ler, né, tem muitos livros sobre ele, com as entrevistas, e eu acho que assim, é a experiência da convivência, é de ver mais de uma vez, conviver com esses filmes e perceber toda essa coerência que tem por trás da obra do Cassavetes, que eu acho que é um cineasta cada vez mais imprescindível, cada vez mais atual, que precisa ser mais visto, né, Heitor? Muito mais visto. Essa questão do Cassavetes, e só para encerrar, eu agradeço demais o convite, certo, a conversa foi muito gostosa, apesar de breve. Mas é isso, é um cineasta que precisa, o valor e a qualidade dele estão muito acima da quantidade que a gente conversa sobre ele, né? Cassavetes teria que estar no nível de Coppola, no nível de Scorsese, né? A gente teria que falar de Cassavetes com essa mesma tranquilidade que a gente fala desses autores de cinema dos anos 70 nos Estados Unidos, por exemplo. É isso aí. Muito obrigado, gente. Até o próximo bate-papo.